Olá, seja bem-vinda como Me Tornei, eu sou Juliana Fonseca. Se você está querendo escolher uma profissão, se você está querendo fazer transição de carreira, ou se você simplesmente gosta de ouvir boas histórias, você chegou no lugar certo. Pega o cafezinho, a caneta e o papel e anota que lá vem boas histórias, tanto no Instagram, quanto no Spotify, quanto no YouTube e TikTok. Você vai acompanhar nossos podcasts completos no YouTube e no Spotify. E hoje, como você já deve ter visto aqui no vídeo, a gente tem a mãe de Bernardo. Mas eu vou pedir que ela se apresente. Seja bem-vinda, Dani. Olá, Juliana, muito prazer, muito obrigada pelo convite. Eu sou Daniela Prata, jornalista, radialista, host do podcast Bahia Flow e também mãe do maravilhoso, melhor filho do mundo, Bernardo. Que massa, Dani. Agora eu quero que você volte um pouquinho no tempo. Aqui é assim, você vai contar, Dani, ensino médio, já queria ser tudo isso, jornalista. O que é que você queria ser quando crescesse? Não sabia, não sabia, não sabia. Eu sempre fui muito comunicativa, era muito boa em redação, português, péssima em matemática, física, química, as exatas. Sou de humanas, então já era de humanas, entendeu? Só que tive uma vida muito difícil do ponto de vista de várias coisas que aconteceram, né? Então, para minha formação, eu tive que lutar muito, porque eu trabalhava e estudava. Então, para conseguir fazer essa conciliação era difícil na época, né? Com 15 anos eu tive uma alopécia, perdi todo o meu cabelo, aí perdi um tempo, uma alopécia emocional. Foi todo um processo, né, de reestruturação, e aí depois eu voltei a trabalhar, comecei a trabalhar em loja, mas o ensino médio foi mais ou menos foi bem turbulento, assim, foi bem turbulento. O ensino médio, quando a gente chama hoje, é o ginásio, né. Ginásio, porque era ginásio colegial na minha época, gente, abafa o caso, viu. Ginásio colegial, hoje em dia eu não entendo mais, meu filho me fala das que mudou, né, Mudou, mudou. Agora mudou. é o sexto ano, sétimo ano, até o nono ano, né? Então eu não sabia o que eu sabia, o que eu poderia fazer. Eu achava que eu poderia fazer muitas coisas, mas não tinha, assim, algo que, sabe? Não tinha noção. E aí, como foi o primeiro vestibular? Primeiro vestibular eu prestei Foi. para letras, foi, para letras. Mas aí eu não passei, eu não Começou a passei. trabalhar. Eu já estava trabalhando, eu já estava trabalhando. Na verdade eu comecei a trabalhar antes de fazer jornalismo, porque foi assim, eu comecei a trabalhar como contato comercial numa rádio. Aí eu devia ter uns 20 e poucos anos. Aí eu comecei a trabalhar como contato comercial. Um belo dia, a locutora que fazia um quadro faltou. Aí me botaram para fazer o quadro. Foi mesmo. Aí a voz foi boa, né? Aí da mesma forma foi a mensagem de final de ano. Aí a voz ficou legal. Aí um tempo depois me chamaram para participar do jornal fazendo a cotação do dólar. A cotação do dólar. Aí tinha o âncora e 2 jornalistas e eu ficava ali lendo notícia, lendo notinha, aquela Na coisa. rádio ainda? Na rádio ainda, começou tudo na rádio. Aí um belo dia, para complementar o orçamento, eu falei com um colega chamado Abraão Brito. Ai, sou apaixonada. Ele é maravilhoso. Ele é uma pessoa, tem anos que eu não vejo o Abraão. Aquelas piadinhas dele são E a maravilhosas. paciência dele, menina, ele é maravilhoso demais, ele é maravilhoso. Aí um dia eu digo: "Abraão, você não tem aí como me levar para eu gravar?" Na época tinha insinuante, tinha aquelas propagandas Uhum. de atacado, dessas lojas grandes, né. Eu digo: "Você não tem como me levar para eu deixar minha voz e alguém me chamar?" Porque estava precisando de dinheiro, né, para complementar o orçamento. Aí quando eu cheguei na 7.7, nunca esqueço da produtora, a Assunção era a diretora. Aí a Assunção gravou minha voz e tal, e tinha Ricardo Brandão, o maquiador. Não sei se você conhece, ele maquiava a Daniela Mercury. Aí ele olhou pra mim e disse: "Ah, vamos fazer uma maquiagem, vamos fazer uma maquiagem". E aí a Assunção disse: "Vamos gravar um vídeo pra deixar de teste". Eu nunca tinha feito escova na minha vida. Quando ele começou a escovar, aliás, foi Leda Moura que escovava e ele maquiando. Resultado, fizemos o teste. Um tempo depois me convidaram para gravar um comercial de eletrodomésticos, era de uma loja lá de Itabuna, era um consórcio de eletrodomésticos, a BVC, era BVC o negócio. Aí
Fiz essa propaganda, ficou sendo veiculada durante 3 meses, e um tempo depois o pessoal da Record assistiu, e Varela, finado Varela, que Deus o tem em bom lugar, meu amigo, ia fazer um programa aos domingos. Aí pensaram num negócio assim, tipo, A Bela e a Fera, o nome do programa era um negócio desse, A Bela e a Fera, mas era mais para ler, né, comentários, ler as coisas e tal. Aí eu fui para esse programa, entendeu? Através deles, aí eu comecei. E o primeiro contato com a câmera foi, pum, natural, assim, não teve nenhuma dificuldade. Na 7.7 já foi percebido isso, porque na hora que eles botaram com o negócio para ler, deu certo. Entendeu? Foi de primeira, assim, parecia que já vinha de outra. Nasceu pra isso, né. Eu não sei se vem, eu sou kardecista, eu sou reencarnacionista, eu não sei se vem de outras vidas, mas com certeza o trabalho com a comunicação eu já tinha em mim, entendeu? Só foi aquela faísca que despertou e abriu os caminhos. E assim foi. Aí o programa com Varela ficou no ar uns 3 meses. Depois desses 3 meses, aí não teve mais patrocínio ou alguma coisa não deu certo mais, não tinha Ibope, eu não me lembro bem. Aí me chamaram para fazer produção. Aí eu comecei a trabalhar na Record como produtora. Produtora, como Isso ainda sem fazer o curso, ainda a sem faculdade. fazer o curso. Aí na época eu já fazia, não era marketing, era o quê? Relações públicas, na Tua cara. Uxal. Fazia relações públicas na Uxal, era uma correria danada. Aí, mas não terminei o curso não. Eu fazia, e aí um tempo depois, eles foram me convidar para fazer o Telesportes, que era um programa com Chico Pinheiro. Pinheiro. Chico Pinheiro é o outro. Chico Pinheiro, porque o Paulo, que fazia com Chico, saiu. Aí me botaram para fazer. Lá vou eu de novo, a Bela e a Fera, né? Porque Chico era todo. Beijo, Chico. Onde você estiver, meu irmão. Um beijo. Muito obrigada por tudo. Mas ele era todo. Bahia, o Vitória, não sei o quê. E eu não entendia nada do Bahia, do Vitória, né? Ficava só lendo Sim. os recados e tal. E assim foi. Aí depois o Telesportes mudou. Não me lembro se acabou. E aí depois me recolocaram em outros jornais. E assim eu fui fazendo participações no Fala Brasil. A Record foi minha grande escola. Foi minha grande escola. Eu fui fazendo Fala Brasil, fui fazendo as entradas ao vivo. Eu me lembro ainda que eu entrei uma vez com Ana Maria Braga, quando Ana Maria Braga ainda era da Da Record, Record. Note imagine. a note. Tem anos isso. Foi meu primeiro ao vivo e foi tudo assim, porque eles me colocavam e ia. Não fazíamos piloto, não fazíamos teste antes, gravação antes, não. Vamos fazer pá. Aí eu já fui trabalhada no ao vivo. No ao vivo, no ao vivo, no ao vivo. E aí, assim, eu acho que deu uma cancha. E o rádio, para quem faz comunicação, você que é estudante de jornalismo, o rádio é fundamental. O rádio dá muita cancha. Quando vocês puderem acessar um estágio, uma experiência em rádio, é muito importante. Rádio, ele lhe dá um timing, entendeu? Muito Sim. bom. Você vê que as grandes hoje, grandes comunicadoras que estão aí, Jéssica Senra, Rita Batista, tantas outras, elas todas passaram pelo rádio, entende? O rádio, ele dá muita cancha para você fazer as coisas. Eu trabalhei com elas, trabalhei com Luiz Calegari, trabalhei com Lélia Dourado, muitas pessoas muito legais. E outras partiram para assessoria de comunicação, né, cada uma foi seguindo seu caminho. O Luiz ficou como reportagem de rua, foi morar em São Paulo, e por aí foi. Foi todo mundo se trabalhando. Pedro Sé também trabalha em rádio, é um grande jornalista. Tem várias pessoas. Zé Eduardo Bocão, Até hoje ele tá lá na metrópole, né. não sei, porque eu não É, ouço muito, mas manhã. eu soube, né, que ele faz rádio ainda, mas o Faz. rádio ele sempre E a filha fez. dele, Vitória Alves, também, tá na rádio É, também. que bom seguir os passos do pai, E né? como foi conciliar, Dani, a faculdade com o trabalho? Você falou que foi Foi complicado, me conte, exaustivo, vá. exaustivo, Porque aqui a exaustivo. maioria do nosso público né, tá tentando entrar numa carreira nova ou estão começando a primeira carreira. E aí nem todo mundo pode só estudar,
né, Não, a maioria tem era o que meu fazer os caso, corres. era o meu E aí caso. tem que saber como é que é a realidade. Conte a A realidade pra realidade é gente. exaustiva, né, Tem que acordar que exaustiva. horas para trabalhar no jornal? Ó, se for de manhã cedo, umas 3, 4. Se for o jornal de 6 horas, um jornal de 7 horas, a média eu acordava tipo 3, 4 horas da manhã. Para você chegar, se inteirar das notícias, em primeiro lugar, também fazer a arrumação, que você não pode aparecer assombrando a população, com Começar aquela cara de sono, não é? Aquecer um pouco a voz. Mas o mais importante mesmo é você estar dominando o assunto, a notícia, você se inteirar da notícia. O jornalista é um generalista, ele não entende muito completamente de todos os assuntos, ele entende um pouco de cada coisa para que ele possa discorrer sobre aquilo com quem quer que seja. Então aí, se tinha um assunto relacionado, sei lá, violência contra a mulher, aí já tinha que pegar alguns dados para corroborar, entendeu? Para aliar e trazer uma informação mais consistente. não é só chegar lá e ler o teleprompter, né. Teleprompter, não. E o teleprompter, no meu caso, assim, porque sem falsa modéstia, eu quebrei paradigmas. Porque na época, por exemplo, meu cabelo tinha que ficar completamente liso, porque a gente tinha atrás o chroma key, que é aquela tela verde. Para quem não sabe, chroma key é uma tela verde, onde você grava e depois a pessoa recorta e bota a sua imagem lá. Então, nessa época era assim. E não podia ter um fio, minha filha. E todo mundo tinha que usar aquele blazer, sabe? Blazer, É aquele padrão Ana Paula Padrão. padrão Ana Paula padrão, Pra exatamente. quem não sabe, antes do MasterChef, Ana Paula Padrão era jornalista. O Jornal da Padrão. Globo. Exatamente. Aí Essa época aí não podia fazer gracinha. não, não, mas aquilo já me incomodava. Porque, por exemplo, tinha o Jornal da Noite, ainda na Record, tinha o Jornal da Noite. Aí quando chegava de manhã cedo, eles não mudavam nem a cabeça é a parte que o jornalista lê, né? Hoje foi inaugurado o Centro de Comunicação Juliana, entendeu? E então, aí essa é a cabeça. E eu achava que a leitura, aquela leitura tornava tudo muito mecânico. Aí eu começava a colocar uns cacos, colocava uns O que cacos. é colocar uns Colocar cacos, uns ca Dani? Pra gente que desculpe, é leigo. colocar uns cacos é você colocar uma coisa a mais, né, você falar com uma linguagem mais humanizada. Mais humanizada, você está falando com outra pessoa, né. Porque antes, com a ditadura militar, teve muita repressão, então criou-se aquele modelo Cid Moreira, Sérgio Chapelin e Ai, tal, tanto que quando termina a ditadura, eles mudam. Aí vem o William Bonner com Lilian Vitfib, já colocando tem até um livro que eu esqueci o título, mas que é muito importante para os meninos lerem. Mas vocês procuram o Lilian Whitfield com o William Bonner. Aí eles começaram a colocar nota-pé. O que é a nota-pé? Vê a notícia, como eu me tornei o melhor blog do Brasil. Aí passa toda a matéria, né? O jornalista chama, passa toda a matéria e no final ele fala alguma coisa. Pois é, e para você que quer participar do Como Eu Me Tornei, esse é o canal, essa é a página, esse é o endereço. Isso é uma nota-pé. Já era uma tentativa deles de fazer um jornalismo diferente que não ficasse como aquele jornalismo que era da época da ditadura, censura. Porque na época da censura foi muito difícil para os jornalistas trabalharem. Eles tinham que trabalhar com o censor atrás da câmera, sabe? Os militares eram muito, muito realmente controladores. Então, quando vem essa abertura, eles já entendendo que precisavam dar um quê de modificação, já trazem essa nota-pé. E o caco, quando a gente fala um caco, é colocar, sabe, alguma coisa. Sei lá, fazer 2 palavras pequenas que você comentasse. Uma vez tinha uma matéria, é porque as pessoas que recebem compram presentes para as crianças, Dia das Crianças. Presente para o Dia das Crianças, os manuais só vêm em outras línguas, esse aqui é em inglês, esse aqui, aí quando é voltou para mesmo. mim, eu disse assim: "E se for em chinês, como é?". Aí o pessoal ficou rindo, entendeu? É uma bobagem, é uma besteira, são coisas pequenas às vezes. Ou você, como hoje em dia já tem o comentário depois. Então isso tudo eu já pleiteava por isso, eu tentava fazer isso, eu tentava e nada, eu tentava e não podia, eu tentava e não podia. O jornal dava 1, chamava página 1 e dava 1 ponto de Ibope.
Porque a cabeça vinha idêntica à cabeça da noite, ou seja, é como se você estivesse vendo o Jornal da Noite de De novo. novo. Tinha que pelo menos modificar, atualizar. Com o tempo, mudou-se a direção e o jornal foi aumentando, o jornal foi aumentando. E eu tenho mania de falar sozinha. Aí, às vezes, na hora de dar o horário, eu: "Que horas são, prata?" Mas foi completamente natural, não foi uma coisa que eu pensei, porque o povo pensa que a gente pensa os bordões. Eu não penso os bordões, acontecem. Aí aconteceu. Aí meu chefe, que esse chefe já vindo de São Paulo, que mudou, ele achou engraçado, ele achava engraçado, ele ficava: "Que horas são, prata?" O povo de São Paulo acha a gente diferente, né. Aí o jornal foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí comecei a chamar para o abraço: "Venha, venha, 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 venha me dar um abraço de bom dia". E pô, você acorda, você acorda bombardeado de conta, bombardeado de coisas, o mundo com essa energia densa, Tá estressado. estressado. Aí chega de manhã, ó a notícia batendo, morte, não sei o quê, não sei o quê. Agora tá pior, naquela época já era, imagine agora. Agora Só isso. tá sem saída, né. Então o abraço e o carinho faziam parte também de uma troca com o telespectador. E até hoje, tem 8 anos ou 10 anos que eu saí da TV, que eu não faço mais TV, mas as pessoas lembram, Sim, com amor, com muita gente carinho. lembra. Lembra. Não tem um dia que eu saia na rua que as pessoas não conversem, não perguntem, entendeu? Falem da saudade, recebo 1000 mensagens. Então, a gente, no sentido de humanizar, a gente tem que pensar a comunicação como algo para todos, necessário para todos, porque é através dela que você faz o seu juízo de valor sobre vários assuntos, não é? E a sociedade precisa do posicionamento do cidadão. Então, a importância da comunicação, do quarto poder, no caso, é muito grande, é muito grande. E é dif Pode falar. Pode falar, Não, eu sou uma continue. metralhadora falante, me corte, porque senão, minha Tem, filha. 8, 10 anos, né. Agora você tá estouradíssima nas redes sociais, que a gente vai chegar lá com podcast e tudo. E nesse intervalo, prata, como é que foi? Foi uma ressignificação, porque eu fui para uma segunda emissora, e aí teve um desligamento que não foi muito bem feito, tá entendendo? Foi um desligamento meio feito a facão. E de uma forma muito errada, digamos assim. Tanto que eu ganhei na justiça depois, porque não queriam pagar. Aí eu parei, eu pensei: "Eu não vou mais fazer, eu não vou mais fazer". Deu um tempo, né? Foi, eu pensei: "Eu quero fazer outra coisa, quero fazer outra coisa". Aí me inscrevi no curso de direito, mas não continuei. E aí fui me ressignificando mesmo, Procurando. mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, entendeu? Buscando novas formas. Fui até vender brigadeiro, Lembro. fui vender brigadeiro, porque eu não tenho essa besteira de Ótimo. não tenho Mulher essa retada, gosto assim, não retada. tenho essa bobagem. Sou fã por causa Trabalho, disso. mas trabalho é trabalho, né, sendo honesto, Exatamente. tá valendo, né. Eu queria ter uma coisa assim que me desse uma renda e que fosse minha, sabe. Só que eu não sou uma grande cozinheira, nem confeiteira, teria que ser uma coisa mais não era muito minha praia, eu só sabia fazer brigadeiro. Ótimo. Bernardo gosta, né? Até hoje. Aí eu vendi brigadeiros durante um tempo, aí veio a pandemia, aí a pandemia parou tudo, né, pararam as coisas, eu fiz lives durante um tempo também, aí depois parei de fazer as lives, e aí agora eu tô com um podcast com o Bahia Flow, que eu agradecer sempre ao Bahia Press pelo convite, jornalista na Kombi, muito obrigada pelo convite, porque é uma coisa legal, porque foi na hora exatamente que eu decidi que era não posso fugir do meu destino, né. Agora você tá lá no Instagram, Pratilda, Pratilda, é, arroba Pratilda, Pratilda. arroba E Pratilda. tem lá, todo dia tem postagem, vários seguidores, né, tá estouradíssima. E como é que tá sendo esse podcast, essa vivência nova? Ai, tá Anne, sendo fala pra gente. interessante, tá sendo legal, tá é uma Massa, construção, né. né? É gostoso, né? É, muito gostoso. Comunicar quando a gente faz o que a gente gosta, é tudo muito bom, é tudo muito bom. A comunicação tá no sangue, né.
E aí, quando você faz o que você ama, não tem nada assim, só tem prazer, só tem felicidade. Estava conversando antes, né, sobre a questão da internet, que ela é muito boa por um lado e muito ruim por outro. Você também sofreu bastante com hater, não foi, Dani? Ah, Na na época época. da outra gestão, que eu não falo o nome não. Tem Deus Pai, o sangue de Tá Jesus quieto. tem poder, ó, tá repreendido. Santos anjos arcanjos, não gosto nem de falar, eu até me arrepio. Porque Deixa bem longe. eu nunca imaginava naquela época que aquele ser pudesse chegar àquele ponto, a ao lugar que ele chegou, Sim, né, não vou sim. falar muito, porque depois ele cai matando. Mas, a discordância, quando eu tentava abrir os olhos das pessoas sobre aquilo, as pessoas ainda não estavam entendendo. Elas não estavam entendendo a proporção, a gravidade, a falta total de escrúpulo, de moral, de respeito, de competência, sabe? De hombridade, de dignidade, de todas as palavras que eu puder usar para um homem bom, não tem uma que eu possa tirar para dizer para este ser humano. E eu já sabia que ele era assim, porque eu tinha trabalhado, logo depois que eu saí da Record, com um outro político. E esse político era dessa vertente. E um dia a gente teve uma briga feia no ar. Uma briga feia. Porque se você brigar comigo, ao invés de eu correr, eu corro pra dentro. Eu tenho esse problema. Tá entendendo? Ao invés de recuar, você vai ter que encarar. A leoa. É, vira. Tá mansa, tá dormindo. Com a idade a gente tem maturidade, acalma, mas ela tá sempre lá adormecida. Pra qualquer injustiça e qualquer coisa errada. Então, quando eu fazia os posts na internet, criticando e falando, era abrindo os olhos das pessoas para o que elas vieram ver depois. Foram os piores 4 anos, politicamente, que eu já vi nos meus 50 anos de vida. Eu tenho meio século de vida, mas eu nunca vi tal coisa. E o mais desesperador são os que apoiam, os que concordam, os que assinam embaixo disso tudo. Você é uma coisa, só para citar um ponto, nazismo. Gente, qualquer tipo de filosofia, de doutrina, de pensamento, de ideologia que seja relacionada a nazismo, não pode ser uma coisa boa. Não pode ser uma coisa legal. Então eu já falava, já falava, já falava, e aí os haters, ó, inventaram fofoca, dizendo que eu usava crack, que eu estava largada nas rodas de engenho velho. Meu filho, na época que droga que existia droga, eu conhecia maconha, cocaína, não usava, mas conhecia, era o que existia, crack nem existia. Quando o crack surgiu, eu já era adulta, já estava com filho, com tudo mais. Então nunca existiu isso. Mas por conta do meu posicionamento, aí eu recebi muitos ataques. Agora os ataques foram terríveis, tanto que eu parei de falar de política. E hoje eu tô falando aqui os motivos para você entender. Mas é bom que o tempo, ele acaba esclarecendo, né. Às vezes a Sim. gente dá aquele tempo ao tempo e as coisas vão se reorganizando, né, a verdade vai aparecendo, né. Aí você tem a oportunidade de falar em vários lugares que eu já vi, né, a verdade, É. né, a verdade e aí o que Conhece a tem que verdade. ter e a verdade vos libertará. O que tem que ter, eu acho que é uma legislação mais rigorosa com essas pessoas que criam, né, essas histórias, porque você pode destruir uma vida de uma pessoa, como muitas pessoas, muitas influenciadoras, né. Ai, sai uma a menina lá da Choquei, né, sai uma notícia, a menina tem depressão, acaba que a menina tira a própria vida por conta dos haters. Isso depois você não tem mais como recuperar, né. Eu chamo de estupradores verbais. Eu chamo de estupradores verbais, porque existe o Isso estupro mesmo. propriamente dito e existe um estupro, né, que é um estupro da sua vida, é um estupro da sua alma, da sua dignidade, é como se lhe estuprassem. Verbalmente, você estupra uma pessoa. Para você machucar alguém, você não precisa chegar lá e dar um soco na pessoa. Com palavras, você pode machucar bastante. Bastante. E hoje com a Bastante. internet, tem um monte de gente aí
E não era nem pra ter voz, Deus me perdoe. E quantos já tiraram a vida por conta É. disso? Então é uma questão muito grave, é uma questão muito grave. E de verdade se tornarem mentiras. Quantas pessoas morreram na pandemia por causa dessa história de: "Ah, não tem que tomar vacina, a vacina é do chinês, você vai virar um ET, você vai virar não sei o". Meu Deus, quanta ignorância. Eu tomo vacina desde que eu sou pequena. Tem até a marca das vacinas de antigamente, que era com aquela pistola desse tamanho. Aí você ia lá, ó, campanha de vacinação. Todas as vacinas eu tomei e não morri, todos nós tomamos e não morremos, por que morreríamos agora? Que conversa louca é essa? E fora as outras tantas, né, os outros tantos boatos. Então na internet eu acho que, como você falou, falta uma regulamentação para que os crimes sejam devidamente punidos e as pessoas sejam devidamente responsabilizadas. Porque não é plausível. E existe a Deep Internet, né, que é a pior. Conseguiram ter um negócio pior Pior. ainda, e tem pedófilo e tem toda sorte de absurdos, né, pedofilia com bebê, com criança, com adulta já é uma coisa, o estupro já é um absurdo, imagine pedofilia com bebê. Então é algo inaceitável. E na cadeia os próprios presos aceitam. Quando entra um estuprador, um pedófilo, tem que botar ele no seguro, porque senão acabou. Você tá vendo aí agora esses jogadores de futebol, a Hum. maioria envolvida nessas confusões. A sociedade está passando por um momento onde está confundindo o que é liberdade com o que é o direito. Até onde vai o seu direito? Até onde você pode ir com o outro. A gente não pode fazer com o outro além do que você espera que façam com você. É o velho ditado, né. Mas a gente precisa exatamente se humanizar mais. E esses anos todos eu acho que foi bom, por um lado, para você enxergar as pessoas que você não enxergava, que você achava que eram boas, sabe. Eu ouvi de amigo meu, amigo, eu não acreditei. Amigo, era amigo, era amigo. E aí, por eu falar, eu recebi uma saraivada, mas você não tem noção, não posso nem falar aqui o que eles me disseram. Foi bom que separou, né, o joio do trigo. Exatamente, tudo tem um lado bom. E agora, Dani, para quem está começando no jornalismo, no radialismo, você, assim, que tem tanta experiência, o que é que você daria o conselho de mãe, assim, para seu filho que quisesse "Mãe, eu quero ser jornalista". Qual conselho que você daria? Eu penso em internet, Hum. exatamente. Podcasts, ela tem muita informação sobre podcast, viu quantos você falou que existem no mundo? 2.000.000. Dois Não, no milhões. mundo não, nos Estados Unidos só. Ah, só nos Só nos Estados Estados Unidos? Unidos, é. No Pois Brasil é. só são 20.000, então a gente tem muita coisa para crescer ainda, né. Só vinte Só mil? 20. Olha quanto São falta. 60.000 lusófonos, né, que aí tem Portugal, Moçambique, Angola. Sim. Só que no Brasil só tem 20.000, então a gente tá achando que tem muito podcast, mas ainda não, ainda tem muito ainda para aparecer ainda, Eu acho que o para caminho crescer. é a internet, para ter independência, para fazer, para ter o espaço de fala, mas se tiver condição de entrar no estágio, numa rádio, vá. Se for chamado para televisão, vá. Se for chamado para o jornal impresso, vá, entendeu? Assessoria de comunicação, vá. Todas as experiências fazem parte e são válidas. Agora, o investimento que eu acho que as pessoas devem fazer mais, para que inclusive não se frustrem, é exatamente um podcast, alguma coisa, tudo na internet, porque é inclusive o Não futuro tem das vaga, coisas. né, para tanto jornalista nos meios Não convencionais. tem. É muito frustrante, né, você passar tantos anos na faculdade e tal. E também uma coisa que eu acho que é importante, é não glamorizar a profissão. Nós somos operários da notícia. O artista é o artista. Nós não somos artistas. Nós somos operários da notícia. Não é porque aparece na televisão que é artista. Tem gente que diz assim: "Ah, é artista, tirar foto com artista". Eu digo: "Não é artista, é jornalista". É jornalista, só jornalista, operário da notícia. Tem gente que se envaidece, né, que tem a questão do ego, porque a televisão, sobretudo, mexe muito com o ego. E o nosso psicológico realmente é difícil, a gente tem que estar sempre atento para não perder a sandália da humildade.
Senão começa a se achar melhor que os outros, começa a achar que é melhor do que todo mundo, porque faz isso, porque aparece na TV, e não é isso, não é isso. Eu sempre levei com muita tranquilidade e com muita simplicidade, tanto que quando eu saí da última emissora, foi uma cajadada, mas eu sabia que eu não ia voltar para a TV naquele momento, sabia. E isso, para mim, trabalhou muito a questão da vaidade, a questão da renúncia, a questão da O ego. humildade, do ego, exato, e de aceitação das coisas. Porque o grande lance para você suportar qualquer coisa na sua vida é aceitar. Primeiro ponto, aceitar. Segundo ponto, fazer o que tem que ser feito, né? Sua reforma íntima, sempre. Aí eu vim me ressignificar. Esses anos eu fiquei me ressignificando, que eu digo, bom, o que é que eu sou então? Agora, né? Como eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como eu vou sobreviver? Minha sorte é que eu recebi a herança do meu pai em 2020, e aí me deu uma folga, porque eu estava no desespero tremendo com coisa de dinheiro, porque é caro viver, né? Ainda mais aqui em Salvador, a gente paga tudo preço de turista. Então eu acho que o caminho para essa nova geração, realmente, até porque eles dominam, né? Tem coisa na internet que eu não sei fazer, eu não sei mandar uma localização. Quando o neguinho me manda uma localização, eu digo, "Minha vergonha. A vergonha vai passar no crédito ou no débito, Daniela Prata." Eu digo, eu não sei mandar a localização. Aí a pessoa fica me olhando assim, como quem diz, é um ET. Eu não sei ler um mapa. Se você me mandar o mapa. Aí ele tá rindo, o Zé tá rindo, ela É, também tá rindo, a sua essa irmã tá. geraçãozinha, ela nem é dessa geração. Mas não ligue não, Dani. Menina, aí manda aquele negócio de localização. Eu digo, que localização é essa que eu não tô conseguindo me localizar? Aquela mulher do GPS, o que é aquilo? Eu não entendo nada que ela fala. Eu digo, meu Deus, se eu for seguir ela, eu vou parar não sei aonde. Eu vou parar lá em Feira de Santana, porque o caminho não tô entendendo, não tô entendendo. Então, é uma adequação, né? E eles que vêm nessa geração, meu filho, que tem 16, vai fazer 17, ele já vem com o celular na mão. É, o que é bom e é ruim. É péssimo também, né, É, tem um lado bem péssimo. ruim, né. Porque se você tira isso aqui da mão dele, é Acabou. como se você tirasse um braço dele. Antigamente eu ficava de castigo, minha mãe me dava puxão de orelha, dava bolo na mão de chinela. Agora é tirar o celular. É o maior sofrimento. É, e gera uma cobrança neles também, né? Porque bota filtro, bota isso, bota aquilo, todo mundo aparece feliz, o que não é a realidade. Aí eles se sentem excluídos. Mas eu acho que quem escolhe a comunicação tem que ter essa consciência de que o mercado aqui em Salvador, pelo menos, é um mercado ainda pequeno, não são muitas emissoras. A maioria das emissoras são emissoras familiares que pertencem a famílias já de muitos e muitos anos, né? Tem uma que pertence à igreja, então tem poucas, tem poucas. E rádio, que é um mercado maior, né? Que tem até eu acho que mais rádios também. Tem um pouco mais de rádios, mas ainda assim não comporta a quantidade de gente que faz o jornalismo. Agora, se você fez o jornalismo e não conseguiu, utilize o jornalismo para qualquer outra coisa na sua vida, porque a comunicação vai servir para você vender, vai servir para você se relacionar, vai servir para o seu networking, vai servir para diversas coisas. Olha nós aqui no podcast, o que é isso? É comunicação. É a comunicação que faz com que as sociedades continuem, né, as sociedades elas vão através da comunicação passando, seja a comunicação de um professor na escola, quando ele dá as aulas, ele passa todo aquele conhecimento, então é isso que vai fazendo com que a sociedade cresça. Comunicação ela está em toda parte. Comunicação está no bom dia que você dá para o seu porteiro, está no bom dia que você dá para o seu marido, enfim, está em tudo. Comunicação está no bebê que chora, ele quer o peito, mas ele chora, entendeu? Então a comunicação é nosso elo de ligação entre as pessoas. A forma da gente se comunicar e da gente se entender. E a gente também não está se entendendo. Muita guerra, muita confusão, muita energia densa, muita morte, muito feminicídio. Então a gente não está se entendendo, a gente precisa se comunicar melhor. Então o jornalismo, se você fez jornalismo, não está no mercado, calma, 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 respira, 1, 2, 3, conta até 20 e pensa em utilizar a comunicação para outra coisa também.
entendeu? Existe a comunicação corporativa, que é um negócio muito importante, as empresas, né? Hoje em dia elas fazem. Existe a assessoria pessoal, existe comunicação política, marketing político. Existem muitas vertentes da comunicação que podem ser exploradas a depender do dom de cada um, da pegada de cada um, do desejo, da vertente, da tendência de cada um, né? Aproveita esse ano de eleição aí, já pega o estágio pelo menos até outubro, né. Já É. tá garantido, um monte de vereador e de candidato. Menina, não me chamaram para ser candidata? Todo ano é isso? E Todo aí, Dani, ano. vai? Mulher, eu não levo jeito pro negócio, não levo. Eita. Oi, eu sei, ô gente, não desacreditem da política não, porque a política é uma coisa que pode mudar as nossas vidas. Só que o que precisa mudar são alguns termos da nossa política, né? Por exemplo, um político na Suécia, ele tem um apartamento normal, funcional, ele anda de bicicleta, ele tem um escritório normal, ele ganha um salário normal, ele é um funcionário normal. Quando a gente passa para um político aqui, é benefício, até auxílio paletó. É sempre Você tem assessores. auxílio blazer, tem auxílio vestido, Tá auxílio. bem. É, a gente não recebe isso. Então, o que se gasta com eles é um negócio assim absurdo. Viagens. E quando vão, ficam em hotéis de 70 estrelas. Eu votaria em você, viu, Dani. Acho que ia ser uma boa. Mas eu acho que ia ter que ter dois segurança para me segurar. Porque na hora que começasse a patifaria, você não viu nada. Eu tô aqui calminha, eu já tô mais velha, né? Aí a maturidade vai amaciando. Eu digo que a vida é igual ao bife. O bife, você não fica batendo no bife, o bife fica macio, a vida bate, aí você vai amaciando. Mas sempre, eu não posso fugir da minha natureza, né? Então, se eu vir alguma coisa errada, eu vou voar no pescoço do cabra, não vai dar certo. Vai ter que ter dois seguranças. Segura ela. Segura ela. Ia virar casa de polícia. Eu acho que não tem muito jeito, mas todos os anos de eleição me chamam. Bom, então vai que um dia você aceita, a gente tem essa vereadora nova lá na Ave Maria, Alba. não, eu preciso de paz, meu irmão. Eu deixo todo mundo com toda a razão. Fico com a razão, que eu fico com a felicidade, com minha paz. Chega um momento da vida, Juliana, que a gente só quer paz, sossego, sabe? Eu sou muito ligada à espiritualidade. Eu não tenho religião, mas eu sou muito ligada à espiritualidade. Então eu converso com Deus todos os dias, eu converso com Jesus e digo, mestre, é isso mesmo, mestre? O senhor tem certeza disso? O senhor está certo disso? Que é desse jeito que tem que ser as coisas, né? Porque Podia tem, ser mais leve um pouquinho. né? O que é isso, mestre? Como é que eu vou perdoar uma coisa dessa, um inimigo desse, mestre? Que prova que o senhor colocou, viu? Obra de engano, né? Obrigadíssima, viu, por Por ter vindo conversar nada. com a gente aqui no Como Eu Me Tornei. Tenho conhecido pessoas maravilhosas, assim, hoje realmente é um dia que eu conheci mais uma pessoa maravilhosa, que eu sou fã, Muito sempre fui, obrigada, né. muito E hoje tive obrigada. essa oportunidade, a gente vai se falar, porque agora eu estou no grupo de WhatsApp com Daniela Prata, tá. Eu com Juliana Fonseca, Ave Maria, para que é melhor, não desculpe é aí, a verdade? gente vai se falar muito. Já se inscreve, né, no nosso canal do YouTube, já se inscreve no do da Dani também, o Bahia Flow, né. Sim, sim, sim. Lá tem os podcasts também para acompanhar vidas de E eu pessoas lhe espero no maravilhosas. Bahia Flow pra gente conversar Bora. E o também. Zé também. E Zé A gente também, vai a gente bater vai um pegar Zé. papo sobre podcast. Chama Fazer uns. Basílio também. Ele não precisa fazer escova, né? O Ah, ô cabelo já é. ordinário. A mulherada toda nas escovas e É, ele só com os cabelos já naturalmente cheio, escovados. arrancar tudo. Já se inscreve no nosso canal, já segue lá @Pratilda e @Como Me Tornei. Não sai daí não, tem várias outras atividades, tem profissões, tem o James Martins, que já veio aqui também, Luiz Felipe Veloso, então tá rico aqui o Como Me Tornei, nosso podcast. Beijo, até a próxima. Tchau.